Olá, Giovana aqui, dando continuidade ao capítulo Superando Seu Corpo, página 99. Essa continuidade química engana o corpo, fazendo-o acreditar que ainda está vivenciando o passado, de modo que o corpo continua a reviver a mesma experiência emocional. Quando seus pensamentos e sentimentos memorizados forçam o corpo a estar no passado, consistentemente, podemos dizer que o corpo torna-se uma memória do passado. Se os sentimentos de traição memorizados dirigem seus pensamentos durante anos, então seu corpo vive no passado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano. Com o tempo, seu corpo fica ancorado no passado. Você sabe que quando recria repetidamente as mesmas emoções, até não conseguir pensar com maior grandeza do que como se sente, seus sentimentos são o meio de seus pensamentos. E como seus sentimentos são registros de experiências anteriores, você pensa no passado. E pela lei quântica, você cria mais do passado. Conclusão: muita gente vive no passado e resiste a viver em um novo futuro. Por quê? O corpo está tão habituado a memorizar os registros químicos de nossas experiências passadas que fica pegado a essas emoções. Em um sentido muito real, ficamos viciados nos sentimentos familiares. Assim, quando queremos olhar para o futuro e sonhar com novos cenários e panoramas ousados em nossa realidade, não muito distante, o corpo cujo meio circulante são os sentimentos resiste à mudança súbita de direção. Realizar essa guinada de 180 graus é a maior tarefa da mudança pessoal. Muita gente luta para criar um novo destino, mas se vê incapaz de superar a memória passada de quem sente que é. Ainda que tenhamos um anseio por aventuras desconhecidas ou sonhos de novas possibilidades para o futuro, parece que somos forçados a revisitar o passado. Sentimentos e emoções não são ruins, são os produtos finais da experiência. Mas se revivemos sempre os mesmos sentimentos e emoções, não podemos adotar experiências novas. Você conhece pessoas que sempre parecem falar dos velhos anos dourados? O que elas estão realmente dizendo é: não há nada de novo ocorrendo em minha vida que estimule meus sentimentos. Portanto, tenho que me reafirmar a partir de alguns momentos gloriosos do passado. Se acreditamos que nossos sentimentos têm alguma coisa a ver com o nosso destino, então, como criadores, a maioria de nós está apenas andando em círculos, controlando nosso ambiente interno, o mito genético. Até aqui, ao discutir como o modelo quântico da realidade relaciona-se à mudança, passei a maior parte do tempo falando sobre nossas emoções, o cérebro e o corpo. Vimos que superar os pensamentos e sentimentos recorrentes que o corpo memoriza é obrigatório se queremos quebrar o hábito de sermos nós mesmos. Outro aspecto importante de quebrar esse hábito tem a ver com nossa saúde física. Certamente, na hierarquia de fatores que a maioria de nós deseja mudar em sua vida, as questões de saúde estão no topo da lista. E, em se tratando do que gostaríamos de mudar em nossa saúde, há um conjunto de dogmas que teremos de examinar e dispensar. O mito de que os genes criam doenças e a falácia do determinismo genético. Também examinaremos um conhecimento científico que pode ser novidade para você, chamado epigenética. O controle dos genes a partir do exterior da célula, ou mais precisamente, o estudo de alterações na função dos genes, sem uma alteração na sequência do DNA. Do mesmo modo que podemos criar novas experiências sozinhos, como minha filha fez, também podemos adquirir o controle de uma parte muito importante da nossa vida. O que costumamos pensar ser nosso destino genético? Ao prosseguirmos, você verá que saber alguma coisa sobre nossos genes e o que sinaliza para que se manifeste ou não é decisivo para entender por que você tem de mudar de dentro para fora. A ciência tinha por máxima que nossos genes eram responsáveis pela maioria das doenças. Então, algumas décadas atrás, a comunidade científica casualmente mencionou que estivera errada e anunciou que o ambiente, ao ativar ou desativar genes específicos, é o fator mais causativo na produção de doenças. Todos nós sabemos
que menos de 5% de todas as doenças hoje em dia derivam de desordens de um único gene, tais como a doença de Tay-Sachs e a Coreia de Huntington, enquanto que cerca de 95% de todas as doenças estão relacionadas às escolhas do estilo de vida, estresse crônico e fatores tóxicos do ambiente. No entanto, fatores do ambiente externo são apenas parte do cenário, o que explica o fato de duas pessoas poderem ser expostas às mesmas condições ambientais tóxicas por anos e uma ficar doente e outra não. Como é que, quando uma pessoa tem desordem de múltiplas personalidades, uma personalidade pode demonstrar uma alergia severa e alguma coisa e outra personalidade no mesmo corpo pode ser imune ao mesmo antígeno ou estímulo? Porque, embora expostos aos patógenos diariamente, médicos e outros servidores da saúde não ficam continuamente enfermos. Também existem numerosos estudos documentando gêmeos idênticos que compartilham o mesmo genes, que tiveram experiências muito diferentes no que diz respeito à saúde e longevidade. Por exemplo, se ambos compartilhavam um histórico familiar de uma doença específica, essa doença muitas vezes se manifestava em um gêmeo, mas não no outro. Mesmo genes, resultados diferentes. Em todos esses casos, será que a pessoa que permanece saudável possui uma organização interna tão coerente, equilibrada e vital que, mesmo quando o seu corpo é exposto às mesmas condições ambientais nocivas, o mundo externo não faz nada à sua expressão gênica e, portanto, não sinaliza os genes para criar doenças? É verdade que o ambiente externo influencia nosso ambiente interno. No entanto, será que ao alterar nosso estado de ser, podemos superar os efeitos de um ambiente estressante ou tóxico de modo que certos genes não sejam ativados? Talvez não possamos controlar todas as condições do nosso ambiente externo, mas com certeza temos a opção de controlar nosso ambiente interno. Genes, memórias do ambiente do passado. Para explicar como conseguimos controlar nosso ambiente interno, preciso falar um pouco sobre a natureza dos genes, que se expressam no corpo quando as células fabricam determinadas proteínas, os blocos de construção da vida. O corpo é uma fábrica produtora de proteínas. As células musculares produzem proteínas musculares chamadas actina e miosina. As células epiteliais produzem as proteínas da pele chamada colágeno e elastina. E as células estomacais produzem proteínas do estômago chamadas enzimas. A maioria das células do corpo produz proteínas e os genes são os meios com os quais as produzimos. Expressamos genes particulares via certas células produzindo determinadas proteínas. A maioria dos organismos adapta-se às condições de seu ambiente por meio de modificações genéticas graduais. Por exemplo, quando o organismo tem de enfrentar condições ambientais difíceis, como temperatura externa, predadores perigosos, presas rápidas, ventos destruidores, fortes correntes, etc., ele é forçado a superar os aspectos adversos de seu mundo a fim de sobreviver. À medida que os organismos registram essas experiências nas conexões em seu cérebro e nas emoções de seu corpo, eles se modificarão com o tempo. Se os leões caçam presas que podem correr mais que eles, então, ao se engajar ativamente nas mesmas experiências, por gerações, desenvolveram pernas mais longas, dentes mais afiados ou coração maior. Todas essas alterações resultam de os genes produzirem proteínas que modificam o corpo para que se adapte ao ambiente. Vamos ficar no mundo animal para examinar como isso funciona em termos de adaptação ou evolução. Um grupo hipotético de mamíferos migrou para um ambiente em que a temperatura oscila
oscila entre 26 graus negativos e 4 graus. Os genes desses mamíferos, ao longo de várias gerações, vivendo sob condições extremamente frias, eventualmente foram acionados para produzir uma nova proteína que produziu pelagem mais espessa e em maior quantidade. Cabelo e pelagem são proteínas. Numerosas espécies de insetos desenvolveram a habilidade de se camuflar. Alguns que vivem em árvores ou outras folhagens adaptaram-se para parecer gravetos ou espinhos, o que lhes permite escapar da atenção de pássaros. O camaleão provavelmente é o mais famoso dos camufladores e deve sua capacidade de mudar de cor à expressão gênica de proteínas. Nesses processos, os genes codificam as condições do mundo externo. Isso é evolução, certo? A epigenética sugere que podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. Nossos genes são tão mutáveis quanto nosso cérebro. As pesquisas genéticas mais recentes mostram que diferentes genes são ativados em diferentes momentos. Estão sempre em fluxo e sendo influenciados. Existem genes dependentes da experiência, que são ativados quando há crescimento, cura ou aprendizado. E existem genes dependentes do estado comportamental, que são influenciados durante estresse, excitação emocional ou sonhos. Uma das áreas de pesquisas mais ativas atualmente é a epigenética, literalmente acima da genética. O estudo de como o ambiente controla a atividade dos genes. A epigenética vai de encontro ao modelo genético convencional, que estabeleceu que o DNA controla toda a vida e toda a expressão gênica se dá no interior da célula. Esse antigo entendimento condenou-nos a um futuro previsível, no qual nosso destino caía presa de nossa herança genética e toda a vida celular era predeterminada como um fantasma na máquina automática. De fato, as alterações epigenéticas na expressão do DNA podem ser passadas para as futuras gerações, mas como são repassadas se o código do DNA permanece o mesmo? Embora a explicação científica esteja além do corpo deste livro, podemos usar uma analogia. Vamos comparar uma sequência genética a um projeto técnico. Imagine que você comece a planta para uma casa e a escaneie no computador. Depois, usando o Photoshop, poderia alterar sua aparência na tela, mudando uma série de características sem mudar a planta. Por exemplo, poderia mudar a expressão de variáveis como cor, tamanho, escala, dimensões, materiais, etc. Milhares de pessoas representando variáveis ambientais poderiam gerar imagens diferentes, mas todas seriam expressões da mesma planta. A epigenética nos dá o poder de pensar sobre as mudanças em maior profundidade. O paradigma epigenético nos dá livre-arbítrio para ativar nossa atividade genética e modificar nosso destino genético. Para fins de exemplificação, quando eu falar em ativar um gene expressando-o de diferentes maneiras, vou me referir a ligar. Na realidade, os genes não ligam ou desligam, eles são ativados por sinais químicos e se expressam de modos específicos, fabricando várias proteínas. Ao simplesmente mudar nossos pensamentos, sentimentos, reações emocionais e comportamentos, por exemplo, fazendo escolhas para o estilo de vida mais saudável em termos de nutrição e nível de estresse, enviamos novos sinais às nossas células e elas expressam novas proteínas sem alterar o projeto genético. Assim, embora o código de DNA continue o mesmo, quando uma célula é ativada de uma nova forma, por novas informações, ela pode criar milhares de variações do mesmo gene. Podemos sinalizar nossos genes para reescrever nosso futuro. A perpetuação de velhos estados de ser nos configura para um destino genético indesejado. Certas áreas do cérebro têm conexões mais rígidas, enquanto outras são mais plásticas, passíveis de mudança por aprendizado e experiências. Acredito que os genes têm as mesmas características. Certas partes de nossa genética são ligadas mais facilmente, enquanto outras sequências genéticas são de certa forma mais rígidas, o que significa que são mais difíceis de ativar
pois estão presentes há mais tempo em nossa história genética. Ao menos é isso que a ciência afirma atualmente. Como mantemos certos genes ligados e outros desligados? Se ficamos no mesmo estado tóxico de raiva, no mesmo estado melancólico de depressão, no mesmo estado vigilante de ansiedade ou no mesmo estado abatido de não merecimento, os sinais químicos redundantes que discutimos continuam apertando os mesmos botões genéticos que por fim provocam a ativação de certas doenças. Emoções estressantes como você aprenderá de fato puxam um gatilho genético desregulando as células. Desregulação refere-se à debilitação de um mecanismo fisiológico regulatório e criando doenças. Quando pensamos e sentimos do mesmo modo durante grande parte da vida e memorizamos estados de ser familiares, nosso estado químico interno segue ativando os mesmos genes, o que significa que continuamos fabricando as mesmas proteínas. Mas o corpo não consegue se adaptar a essas exigências repetidas e começa a colapsar. Se fazemos isso por 10 ou 20 anos, os genes começam a se desgastar e passam a fabricar proteínas mais baratas. O que estou dizendo? Pense no que acontece quando envelhecemos. Nossa pele enruga porque seu colágeno e sua elastina passam a ser feitos de proteínas mais baratas. O que acontece com nossos músculos? Eles se atrofiam. Bem, nenhuma surpresa nisso. A quitina e miosina também são proteínas. Eis aqui uma analogia. Quando uma peça metálica de seu carro é fabricada, é produzida em uma matriz ou molde. Cada vez que a matriz ou molde é usado, é submetido a certas forças, incluindo calor e atrito, que começam a desgastá-lo. Como você pode imaginar, as peças automotivas são manufaturadas com tolerância muito restrita, referente à variação permitida das dimensões da peça. Com o tempo, essa matriz ou molde se desgasta a ponto de produzir peças que não se ajustam adequadamente a outras peças. Isso é semelhante ao que acontece com o corpo. Como resultado do estresse ou do hábito de ser repetido e consistentemente furioso, recoso, triste, etc., o DNA que os peptídeos usam para fabricar proteínas começa a funcionar mal. Qual é o impacto genético se permanecemos em condições familiares rotineiras, criando as mesmas reações emocionais ao fazer as mesmas coisas, pensar os mesmos pensamentos, ver as mesmas pessoas e memorizar nossa vida em um padrão previsível? Estamos a caminho de um destino genético indesejado. Estamos presos nos mesmos padrões das gerações antes de nós, que confrontaram situações iguais ou semelhantes. E se estamos apenas revivendo nossas memórias emocionais, estamos a caminho de um fim previsível.